Quase todos os nossos tormentos vêm da nossa incapacidade de ficar sozinhos. Foi o que escreveu Schopenhauer há mais de 2 séculos. Mas e se o verdadeiro problema da nossa geração não for a solidão em si, e sim a nossa fuga desesperada dela? Vivemos cercados de vozes, notificações, timelines infinitas e promessas de conexão constante. Mas dentro desse ruído, uma pergunta silenciosa insiste em ecoar. Você ainda consegue ficar com você mesmo? Estamos em uma época que venera o coletivo, a sociabilidade, os likes, os encontros, os grupos. Estar só é visto quase como uma falha, um sinal de que algo está errado com você. Mas será mesmo? O que acontece quando o silêncio se instala e não há mais ninguém para nos distrair de nós mesmos? Hoje, vamos mergulhar nesse paradoxo. Por que a solidão voluntária, aquela que você escolhe, pode ser uma das experiências mais transformadoras da sua vida? E por que Schopenhauer, Jung e até a neurociência contemporânea acreditam que, ao fugir do silêncio, estamos também fugindo de algo ainda mais essencial: a verdade sobre quem somos. Fique comigo até o final deste vídeo. Você pode descobrir que aquilo que mais temia era exatamente o que mais precisava. Em um experimento clássico, cientistas isolaram ratos por períodos prolongados. O resultado foi devastador. Os animais desenvolveram comportamentos neuróticos, entraram em colapso psicológico e, em muitos casos, morreram prematuramente. Esse dado costuma ser citado como uma prova definitiva de que o isolamento é tóxico para qualquer ser social. Mas o que quase ninguém menciona é a segunda parte do experimento. Quando esses mesmos ratos foram colocados em ambientes com estímulo social constante, onde nunca estavam sós, o resultado foi igualmente alarmante: ansiedade, agressividade, distúrbios cognitivos. Esse paradoxo é desconcertante. Estar completamente só nos adoece, mas estar cercado o tempo todo também. Foi isso que Schopenhauer percebeu intuitivamente ao afirmar: a solidão forçada destrói, mas a solitude voluntária liberta. Ele enxergou algo que só agora a ciência começa a compreender. Não é a presença ou ausência de pessoas que determinam nosso equilíbrio, é a qualidade da nossa relação com a própria companhia. Essa é a base do paradoxo da solidão. Aquilo que evitamos por medo do vazio pode ser justamente o portal para um tipo de plenitude que só nasce quando o mundo exterior se cala. Em 2016, pesquisadores da Universidade da Virgínia fizeram um experimento simples. Colocaram pessoas sozinhas em uma sala, sem nenhum estímulo, sem celular, sem livro, sem som, apenas elas e seus pensamentos, por 15 minutos. A única alternativa de distração era um botão que causava um leve choque elétrico. Surpreendentemente, 2/3 dos homens e 1/4 das mulheres apertaram o botão. Preferiram sentir dor física a permanecerem sozinhos com sua própria mente. Isso diz muito sobre o que estamos evitando. Carl Jung escreveu: a solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de não ser capaz de comunicar as coisas que são importantes para si mesmo. E o que acontece quando nem mesmo tentamos nos ouvir? Na superfície pode parecer que estamos vivendo, em festas, redes sociais, relacionamentos, reuniões. Mas muitas vezes estamos apenas fugindo. Fugindo do que surgiria no silêncio, do vazio, da insatisfação, dos pensamentos incômodos que questionam nossas escolhas, nosso propósito, nosso papel no mundo. Schopenhauer foi direto. A maioria dos homens é tão pobre interiormente que a qualidade da companhia lhes importa pouco, contanto que tenham alguma. Talvez por isso tantas pessoas permaneçam em relações que já não fazem sentido, ou se encham de conteúdo o dia todo, com medo do intervalo entre um vídeo e outro. Jung chamava isso de evasão do inconsciente. Quanto mais evitamos o que está dentro, mais nos tornamos escravos do que está fora. O barulho, por vezes, é só um disfarce para o pânico de ouvir a própria alma, mas ignorar essa voz não a silencia, apenas a torna mais sombria, mais inconsciente, mais dominante. Estar só de verdade é um ato de coragem.
Não se trata apenas da ausência de pessoas ao redor. Trata-se de uma presença inteira de si consigo mesmo. E para muitos, esse é o território mais desconhecido. Carl Jung chamava isso de capacidade de estar só, uma habilidade psíquica que não nasce com a gente, mas pode e deve ser desenvolvida. É nesse estado que começamos a ouvir partes nossas que foram esquecidas, abafadas ou negadas. A voz da sombra, a voz do inconsciente. E o curioso é que, ao invés de nos isolar do mundo, isso nos prepara para ele. O silêncio, quando bem vivido, não é vazio. Ele é um campo fértil onde a mente cria conexões, onde a intuição se fortalece, onde a alma pode se reorganizar. Mas há um obstáculo, o desconforto inicial. Talvez você já tenha sentido a inquietação ao desligar o celular, o impulso automático de preencher o silêncio com qualquer som, a angústia de estar em casa sozinho sem estímulo. Esse desconforto é real, mas ele não é sinal de fraqueza. É apenas o sintoma de uma mente que nunca foi ensinada a suavitar o próprio espaço interno. Como escreveu Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez seja exatamente isso que você esteja prestes a fazer. Alguns dos maiores saltos da humanidade não surgiram em meio ao barulho das multidões, mas no recolhimento silencioso de um espírito em busca de algo maior. Isaac Newton desenvolveu suas teorias mais revolucionárias enquanto estava recluso em casa durante a peste. Nikola Tesla passava longos períodos isolado, caminhando, refletindo, imaginando o futuro. Thoreau escreveu seu manifesto sobre liberdade em uma cabana solitária à beira do lago. E Jung mergulhou em visões simbólicas intensas durante seus retiros em Bollingen, à margem do lago Zurique. Todos eles sabiam: a solitude é o útero das grandes ideias. Schopenhauer escreveu: a solitude é o solo natal do gênio. Não como glamour, mas como necessidade. Porque só no silêncio profundo conseguimos ouvir algo que não foi dito por ninguém. Algo que nasce de dentro, da essência, do self. Na psicologia analítica, é nesse campo interior que ocorre a verdadeira individuação. É quando o indivíduo se separa das projeções, das expectativas, dos condicionamentos e passa a viver a própria verdade. Mas isso exige algo que poucos estão dispostos a dar: tempo, paciência e um compromisso radical com o vazio. Porque, ao contrário do que parece, o vazio da solitude não é ausência. É uma presença mais densa, mais real. A presença de você com você mesmo. Por muito tempo a ciência ignorou o valor da solitude, mas isso está mudando. Estudos recentes mostram que ao ficarmos sozinhos, sem distrações, sem estímulos, o cérebro entra em um estado diferente, o chamado modo default. É nesse estado que acessamos memórias profundas, reorganizamos emoções e, mais importante, começamos a integrar experiências. É como se o cérebro usasse o silêncio para processar tudo aquilo que viveu, como o sono, mas acordado, como uma faxina interna, onde cada pensamento encontra seu lugar. Enquanto isso, quando estamos em constante interação social ou consumo digital, outro modo cerebral domina, o modo social automático. Nele, estamos sempre atentos à performance, à aprovação, às respostas externas. Você já percebeu como, ao sair das redes, sua mente parece agitada, fragmentada, confusa? Esse é o efeito da sobrecarga cognitiva. E o antídoto é a pausa. É a ausência de notificações. É a coragem de ficar com o próprio silêncio. Schopenhauer, intuitivamente, sabia disso quando escreveu: o ruído é uma tortura para o espírito elevado. E Jung completaria: o encontro com o self não ocorre no ruído. Ele exige recolhimento. A ciência hoje comprova que momentos regulares de solitude aumentam a criatividade, reduzem a ansiedade e fortalecem a regulação emocional. É o espaço onde as ideias se conectam e o ser se reorganiza. Ou, dito de outra forma, o que você chama de ficar sozinho, o seu cérebro chama de se curar. Talvez agora você esteja se perguntando: ok, entendi,
Mas como eu começo a praticar essa tal solitude sem me sentir desconfortável, improdutivo ou até perdido? A resposta é: comece pequeno, mas comece com intenção. Solitude não é o mesmo que ficar entediado ou se isolar do mundo. Ela é uma prática, uma disciplina silenciosa. E como toda disciplina, exige regularidade e não heroísmo. Aqui vão algumas formas reais e acessíveis de cultivar esse espaço interno. Escrita reflexiva. Reserve 10 minutos por dia para escrever à mão o que sente, sem censura, sem filtro, sem correção. Essa prática ativa o diálogo interno e revela padrões escondidos na mente. Caminhadas contemplativas. Saia para caminhar sem fones de ouvido. Sim, sem música, sem podcast. Apenas você e o caminho. Observe as árvores, os sons, sua respiração. Parece simples, e é, mas é também profundamente transformador. Leitura profunda. Escolha um livro filosófico, espiritual ou poético. Leia devagar. Sublinhe. Releia frases que ecoam em você. Essa imersão silenciosa é uma forma de conversar com mentes que atravessaram séculos. Criação sem objetivo. Desenhe, pinte, escreva, componha, sem pretensão de mostrar a ninguém. Isso não é para o mundo, é para você. Uma maneira de dar forma ao invisível. Silêncio intencional. Sente-se por 15 minutos em silêncio total. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. É desconfortável no início, mas é justamente esse desconforto que revela o que estava escondido. Schopenhauer dizia: ser consigo mesmo, eis o privilégio dos espíritos livres. E Jung acrescentaria que essa prática prepara o terreno para o processo mais importante de todos, o encontro com o Self. Você não precisa ir para uma montanha, nem abandonar suas relações, mas precisa, ao menos uma vez por dia, voltar para casa. E essa casa é você. A solitude, ao contrário do que muitos pensam, não nos afasta dos outros. Ela nos prepara para estar com eles de forma mais verdadeira. Carl Jung dizia que relações saudáveis só existem entre duas individualidades inteiras, e não entre dois pedaços tentando se completar. Quando cultivamos tempo sozinhos, desenvolvemos 3 qualidades fundamentais. Autenticidade. Deixamos de nos moldar para agradar e começamos a nos expressar a partir de quem realmente somos. Não somos mais reativos ao ambiente. Somos coerentes com nosso centro. Empatia real. Quanto mais conhecemos nossas dores, sombras e desejos, mais conseguimos reconhecer os dos outros. A escuta se aprofunda, a presença se torna inteira. Escolhas conscientes. Não buscamos companhia por carência, mas por afinidade. Como dizia Schopenhauer, é preferível estar só do que em má companhia. A solitude revela que você não precisa de ninguém para ser inteiro, e é justamente essa inteireza que permite criar vínculos mais profundos, livres e verdadeiros. Porque só quem aprendeu a habitar o próprio silêncio é capaz de escutar o silêncio do outro. Você chegou até aqui, e talvez algo dentro de você já esteja diferente, mais calmo, mais desperto, mais próximo de si. Vamos recapitular o caminho. Vimos que a solidão, quando imposta, pode machucar, mas, quando escolhida, pode curar. Que fugir do silêncio é, muitas vezes, fugir de si. E que somente no recolhimento podemos ouvir o que é essencial. Schopenhauer dizia que a solidão é o destino dos espíritos livres. Jung diria que ela é o portal para a individuação, o processo de se tornar quem se é de fato. E agora uma pergunta permanece: você continuará fugindo de si mesmo, ou vai aprender a se escutar? Se quiser iniciar essa transformação, experimente o seguinte desafio. Durante uma semana, separe 1 hora por dia, sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você, seus pensamentos e o silêncio. Talvez no começo você se sinta inquieto, mas se continuar, você pode descobrir algo que há muito tempo estava esperando por você, sua própria presença. Como escreveu Schopenhauer, aquele que é suficiente para si mesmo
não será verdadeiramente satisfeito por nada exterior. E se essa jornada tocou você, deixe nos comentários. Sozinho, mas completo. Essa pode ser a sua nova forma de estar no mundo, não como quem foge do outro, mas como quem finalmente aprendeu a voltar para si.